Só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, que acompanham a TV Cultural Chico Museu. Estamos aqui na cidade de Batalha, Piauí, com o professor Robert. Olá meus amigos, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Graças a Tudo Deus. maravilha. Vamos mostrar um pouco aqui da cidade de Batalha, um ponto de cultura nossas raízes. Aqui é a Ana Amélia, Socorro Silva. Vamos entrar, Chico Museu. Vamos entrar. Entrar, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao ponto de cultura nossas raízes. Pronto, então quero que você conte aqui a história, como é que começou aqui o ponto de cultura Nossas Raízes, para nossos amigos que nos acompanham entender o projeto e desde já parabenizar por esse projeto tão bonito e importante, no caso aqui na cidade de Batalha, Piauí. O ponto de cultura, eu sou a professora Ana Amélia, né, faz parte da União de Mulheres de Batalha e também do Ponto de Cultura, União de Mulheres na associação, né, do Ponto de Cultura Nossas Raízes, que é o nome do Ponto de Cultura daqui de Batalha. Esses pontos de cultura, eles nasceram com um programa do governo federal, fazendo parte da Cultura Viva, né. Então ele foi criado em vários estados e eles tiveram também data diferente. Aqui o nosso, ele foi criado em 2010, com esse objetivo de trabalhar a cultura, né, local e regional. E nós, como professores, eu e Socorro e outras pessoas também, outros colaboradores, né, que são importantes todos nesse processo, achamos importante esse trabalho e Batalha realmente precisa, né, desse resgate cultural. E aí a gente assumiu essa ideia, né, este desafio, aceitamos este desafio e hoje nós estamos aqui, de 2010 a 2025, né? É um projeto realmente importante, muito bonito, que tem também os desafios, né? E é isso que eu tenho para falar sobre o início do nosso ponto de cultura. E durante todo esse processo, né, nós fomos resgatando histórias, homenageando pessoas aqui como José Haroldo Alves da Costa, que é filho do mestre Quinca, né? O seu Antônio Ribeiro Pinto, né? Que era da velha guarda da banda de música Manuel Fabiano, que hoje ele não faz mais parte por causa da idade dele mesmo, né? Aqui é o professor Wagner. O professor Wagner é um professor muito importante aqui no Ponto de Cultura. Inclusive, ele escreveu a música Cachoeira do Urubu pra gente aqui, né? Que é uma música, que é a composição dele. Os meninos cantam aqui no Ponto de Cultura. Aí o Lucélio, né? Lucélio Alves, que ele é neto do mestre Quinca, ele é monitor aqui do projeto. E o Fausto Fortunato da Rocha, ele é pai do pastor Lucimar Rocha. Então é uma história bem interessante que vale a pena ser ouvida, né, por muita gente. O Lima Neto, Manuel da Costa Lima, né, que é neto do Manuel Fabiano, né, um grande músico batalhense, saxofonista, né, da banda de música Manuel Fabiano. Isso aí é Jorge Marcos Dias Bezerra, foi o primeiro aluno do Ponto de Cultura que aprendeu o sax, também professor de sax. Hoje ele não mora mais em Batalha, já hoje. Aí o senhor Davi Machado, né? Ele foi da banda de música do José Adelino, uma das primeiras bandas que teve em Batalha. Isso aí é o Pantim. O Pantim era um grande músico nosso, um grande músico batalhense, né? Viveu aí no 1923. Ele era filho do José Adelino. E muitas outras pessoas que passaram pela gente, né? Foram homenageadas. E a gente sempre faz esse trabalho de resgate para que as crianças elas possam conhecer a história de suas raízes e elas possam se sentir pertencentes a essa cultura. Em todos os lugares tem as fotos, tem a história do nosso povo. Socorro, posso fazer uma pergunta, se você me permitir? Aqui são alunos que hoje não trabalham mais aqui, mas que aprenderam aqui. Aprenderam aqui, né? Uma das orquestras juvenil foi de 2010 a 2017, né? Tem muitos meninos que passaram aí pela nossa mão, que hoje
estão morando fora do país, estão morando em outros estados, né? Alguns continuam conosco, como o Mauro Júnior, esse aqui, né? Mauro Júnior, neto do mestre Quinca, e a Geângela, que é a nossa professora de canto e de musicalização infantil, e também uma musicista muito eficiente, né? Canta muito bem. Agora nós vamos conhecer aqui as dependências do nosso projeto e conhecer também mais a fundo a nossa história. Olha, aqui nós temos um pouco a história do Sarau Reviver. O Sarau Reviver é uma das maiores festas que a gente faz em Batalha, né? E neste sarau a gente sempre conta a história de mestre da nossa cultura, de figuras da cultura, tanto as que estão com a gente como aquelas que viraram estrelas, né? Isso aqui é do nosso 9º sarau, um canto de cordel, onde foram homenageadas várias personalidades aqui, Marcílio Augusto, Dr. Carlos Magno, o Chico Alves, violeiro, e o George Tabatinga. Então, cada sarau a gente faz essa homenagem, presta homenagem aos mestres. Aqui tem o 10º sarau, né? Aqui também teve outros homenageados, né? O Manuel Divino, a Socorro Silva, que sou eu, o Elton Mendes, e outras pessoas foram homenageadas, né? Esse ano aqui foi o 11º sarau, foram homenageados mais professores, né? Que quase todo mundo aqui é professor que conta a história, e sempre o mestre Quinca, porque o sarau, ele nasceu através do mestre Quinca, que o mestre Quinca foi um dos nossos primeiros professores, né, de saxofone. Ele sempre incentivou as crianças a tocar flauta. Então, quando ele faleceu, a gente veio essa ideia na cabeça da gente, porque cada ano, que é o ano da partida dele, a gente não faz um sarau para recontar a história dos mestres, para que a gente não deixe morrer essa coisa tão importante que é o sentimento de pertencimento pela nossa cultura. Então, desde 2013 que a gente realiza o sarau. Esse já foi o 13º sarau. É uma festa muito grande, né? Que a gente realiza. Esses livros aqui são Minha Terra, Minha Gente, livros do Padre Leonardo, que ele sempre está contando a história, é um grande cidadão batalhense que conta a história de sua gente, né? Esse aqui é um outro livro dele, Minha Terra, Minha Gente, a segunda versão, que tem aqui muitas histórias, que inclusive você vai ganhar esse livro para você saber contar a história do nosso povo. Muito obrigado. E isso aqui é um CD, Alvorada Batalhense, também que você vai levar de presente para você conhecer um pouco da nossa cultura. Meu Deus, muito obrigado. Certo. Pois é isso, aqui é um pouco do nosso sarau. E tem aqui algumas personalidades batalhenses que a gente sempre bota a criança para ela conhecer, para ela perguntar, tia, quem é esse? Para a gente poder contar a história. E tem aqui o mestre Quinca, né? Que foi esse que eu lhe contei aí a história, o mestre Quinca, que foi aí muito importante, é muito importante para a nossa história, incentivador realmente da cultura, do ponto de cultura. Quando ele estava aqui conosco, ele passava diariamente no ponto de cultura e dizia, Socorro, bote esses meninos para soprar, porque a gente precisa de saxofonista. E ele deixou esse legado aí de neto, de muita música boa, de mambo, de valsa, de lambada pra gente. Tá aqui a história dele, que toda a biografia que conta a história dele. A beleza, depois eu posso estar enviando a biografia dele para você, tá certo? Mestre Quinca. Essa é a nossa riqueza cultural que Batalha sempre tem. O Ponto de Cultura também ele faz o que a gente chama de mostra cultural, né? Então, a nossa mostra cultural, essa aqui faz o seguinte, é um projeto de valorização da cultura batalhense. A gente fez um resgate biográfico, né, de algumas figuras importantes de Batalha. Então, a gente fez este registro assim, né, publicando ele num livrão para que não se perdesse, né? Aí nós contamos inicialmente aqui um pouco sobre o ponto, né, a história do ponto de cultura, que eu também trabalhava com o boi, né, a história do boi, né, a gente tinha aula de dança
também para idosos, informática, né? Assim, o ponto teve muitas coisas. Hoje continua mais essa questão de literatura e música, mas esse trabalho é um trabalho muito interessante. A gente fez de resgate aqui dessas personalidades batalhenses, né? Esse aqui foi um trabalho que a professora Esperantina fez, o Bernardo, né? E a gente ganhou dele essa biografia. O professor Bernardo Rocha, né? Sim. Aqui é um trabalho sobre a Avó da Pororoca, que é um meio de comunicação, né? Conheço. Que já está com 35 anos em batalha, né? Então já é muito importante. O Lucimar Rocha, que é uma das pessoas que trabalha com a Avó da Pororoca, né? Por isso ele recebeu também já vários títulos por conta desse tipo de comunicação, né? Sim, sim. Aqui é o Sr. Luiz Rosa, porque ele é um comerciante do tempo das quitandas, Sim, né? sim. E a gente fez essa história dele interessante. O Milton, que é o jornalista, também tem livros escritos sobre a história de batalha. E essa jovem aqui? A Juliana, que também publicou alguns livros sobre literatura infantil, né? Na época, hoje ela já tem 22 anos, mais ou menos, mas ela publicou alguns livros, que é neto do Dr. Carlos. O Dr. Carlos também é uma personagem importante de batalha, né? Muito conhecido como juiz, como escritor, né? Esse aqui é filho dele, o Carlinhos. Esse aqui é a biografia da Socorro. Esse aqui é do Antônio Pedro, também filho do Dr. Carlos. Também tem algumas obras escritas, né? Que hoje é um colaborador também do Ponto de Cultura e faz parte aqui da música. Aqui é o Manuel Fabiano, uma biografia bem extensa, né? Porque realmente ele é uma pessoa muito assim, conhecida, que são os rodos da banda da velha guarda de batalha, né? Zé Adelino, Pantin, Mestre Quinca, Manuel Divino, Davi Machado, Gonçalo Coringa, Leôncio, que são os... Já não vive mais, né? Ele tocava sanfona. Lima Neto, o Bel Lima, que é da família Fabiana, José Wilson, o Lucélio Costa, Celso Teixeira, Fortunato da Rocha, João Rodrigues, Antônio Marcos, Antônio Ribeiro, Francisco Antônio. Todos esses músicos, né, são da banda de música Manuel Fabiano. Depois a gente resolveu ampliar esse trabalho, trazendo outros personagens que não são músicos, né, mas que têm dado uma contribuição importante nessa questão da cultura local e regional. E aí a gente foi fazendo outras biografias. Eu me chamo Ana Raquel, sou coordenadora do Ponto de Cultura Nossas Raízes. Também sou monitora de flauta doce, com as turmas mais avançadas. E aqui no nosso projeto a gente desenvolve um trabalho com alunos na turma de musicalização infantil, flauta doce, violão, teclado, escaleta, canto e cordel. Bom, na base teórica da flauta, trabalhamos com a teoria musical, com conceitos de música, com as propriedades do som. Também trabalhamos a coordenação motora, na musicalização infantil. E na base teórica, estamos sempre relembrando a parte da escala musical, leitura de partitura, por meio de músicas dos nossos mestres da cultura. Além disso, eu também faço parte da Orquestra Juvenil, onde eu sou flautista, né, com a flauta doce, e lá eu desenvolvo um trabalho também, junto com as outras flautas soprano, dando sempre um suporte, uma ajuda melhor. Estamos aqui sempre com esse intuito de estimular, apresentar a cultura para as crianças, jovens, adultos, a fim de que eles despertem interesse pela música e principalmente pela cultura na nossa cidade. Nas turmas de flauta trabalhamos em cerca de 100 alunos e também sempre temos o cuidado com a inclusão, pois aqui no Ponto de Cultura, alunos que possuem laudos médicos, né, sempre temos esse cuidado maior, por mais que não tenhamos tanta profissionalização, mas é importante trabalhar, né, trazer uma forma do aluno se expressar. Então, temos vários exemplos de aluno. Eu mesmo sou professora de um aluno que ele, quando ele entrou, ele tinha realmente muitas dificuldades
ele é autista, né, tem um grau de autismo, e atualmente ele é um flautista do ponto, altamente educado, ele tem muita vontade de aprender, de trazer músicas novas, de recitar poemas também. Então é um trabalho que a gente vê que vale a pena continuar, por mais que tenhamos muitas dificuldades, né, por meio das questões mesmo genéticas, mas é algo que a gente vê que tem como trabalhar, né? Então é muito importante citar isso, destacar isso. Olá, sou Angélica Cardoso, né, monitora aqui do Ponto de Cultura. Eu sou professora de violão, de flauta, eu dou aula de canto também e também trabalho com a musicalização infantil. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês da nossa sala aqui, a Manuel Fabiano, onde a gente trabalha com musicalização infantil. Aqui a gente trabalha com crianças a partir de 4 anos, de uma forma lúdica, tanto com aulas teóricas, também a gente trabalha com aula prática, né? Porque para criança a gente tem que trabalhar mais com a aula prática. Aqui eles aprendem ritmo, né? A gente cria também uma forma assim, bem lúdica, ó, com as colherzinhas, assim, para aprender o ritmo, questão do som. Assim, ó, a gente usa essas matérias assim como feijão na garrafinha. É uma forma também de reciclagem. Também aqui o arroz, como se fosse um chocalho mesmo, tá vendo? Para eles aprenderem a relação dos sons, né? A diferença entre o som do feijão e o som do arroz. A gente também trabalha assim, ó, observem aqui como que é esse projeto maravilhoso que a gente usou duas vasilhinhas, né? Grudou e fez esse trabalho maravilhoso. E aqui dentro tem carocinhas de arroz também. Vários materiais assim para trabalhar com as crianças, para também transformar a aula numa forma bem assim, bem animada, bem divertida. Vamos para cá. A gente também trabalha nessa aula de musicalização infantil com o teatro também. A gente trabalha assim a questão de historinhas, eles podem ver as histórias, para não ficar aquela aula chata. E aqui a gente recebe crianças de 4 anos, aí essa aula de musicalização infantil vai até na base dos 8 anos, mais ou menos. Aqui agora eu vou mostrar para vocês a questão das nossas apostilas. A gente ensina a respeito da clave de sol para eles, a escala musical, que são as notinhas, as partes da música. Para vocês as apostilinhas. A gente trabalha aqui na nossa turma. Estamos aqui com o monitor Alisson, né, que é um dos monitores das turmas de violão. E aí, Alisson, como é que funciona aí as aulas de violão aqui no Ponto de Cultura? Bom, pessoal, aqui trabalhamos aqui com o violão popular, né, básico. Eu busco sempre trazer muita música da nossa terra, como também músicas regionais, né, do Nordeste, com os meus alunos. Então aqui eu sou um fruto do projeto, aprendi a tocar violão aqui com o professor Marcelo Costa e a partir de 2019 comecei na monitoria também voluntariamente para compartilhar meus conhecimentos para frente, né? E é um projeto ótimo que ajuda bastante criança. Eu tenho um aluno desde 8 anos até 60 anos de idade, é bem variado a idade dos alunos na turma de violão. E as aulas são básicas, né? A gente procura ensinar cifras, como fazer solos, a partir de tabulaturas, tocar diferentes tipos de música que os alunos gostam, né? Eles trazem o gosto musical deles, a gente atende eles também. E assim a gente vai indo para as aulas de violão. E aí, Alisson, a partir de quantos anos assim, a criança pode estar iniciando o violão? A idade assim, adequada para a criança começar mesmo a aula de violão? Bom, com a experiência que eu tive aqui, tendo vários alunos de diferentes idades, eu recomendo que a criança a partir de 10 anos comece a se interessar pelo instrumento, né? Pois é um instrumento que tem um nível de dificuldade um pouco maior, porém não é impossível, mas eu recomendo a partir de 10 anos. É que nós estamos na sala de teclado, né? Nós temos esses teclados aqui à disposição dos alunos e nós temos 5 turmas de teclados, porque são em horários diferentes. Então, normalmente, os alunos começam aos 12 anos.
Tem algumas exceções, porque sempre tem mesmo, né? Mas a ideia é que comece a partir de 12 anos, porque tem um pouco mais de maturidade para tocar um instrumento desse, que não é assim tão simples, né? O teclado. Mas nós temos tido também bons resultados. Alguns alunos daqui já tocam principalmente nas igrejas, né? Nas igrejas, nas bandas musicais, por aí nos fora. aniversários, que isso é importante as pessoas aprenderem e mostrar aquilo que faz e também fazer disso uma fonte de renda, né? Porque tem algumas pessoas que já estão mesmo trabalhando, tocar teclado, trabalhando e está gerando renda. E aqui também tem o Francisco, que ele faz essa aula de escaleta, que é outro instrumento também que a gente trabalha. É um instrumento mais simples e que tem uma boa aceitação das crianças. O Francisco é um deles que está tocando, né? Já aprendendo também. Eu sou aluno da flauta e da escaleta e estou aqui para aprender. Joel Vitor é nosso aluno, primeiro aluno de sax, foi o primeiro menino o segundo que aprendeu a tocar sax. Ele foi nosso primeiro aluno que o mestre Kinka ensinou, que foi o George, né? Então, a partir de mestre Kinka nasceu George, a partir de George nasceu Joel, e a partir de Joel nasceu Carlos Roberto, nasceu Tâmara, nasceu Radassa, nasceu Ana Clara e muitos outros que já sabem tocar saxofone, que foi ensinado por esse mestre Joel, que é o nosso monitor de sax. Eu vou tocar uma música que é do mestre Kinka, que foi feita para o professor Cristóvão, que está no CD da Alvorada Batalhense, que é do Jorge Tabatinga, que é o professor Cristóvão. É uma valsa. Você ficou conhecendo aqui, junto com o Robert, que já conhecia, e sua turma, a história do Ponto de Cultura Nossas Raízes. É um projeto grandioso que existe desde julho de 2010. Esse projeto, a princípio, ele foi um projeto que ele foi contemplado através da política de cultura viva. Então a gente fez um financiamento através da Fundac, a União de Mulheres de Batalha.
E nós aqui, como professores, como jovens, nós resolvemos abraçar esse projeto. Hoje, a gente funciona com dificuldade. Mantemos essa nossa casa com muita dificuldade. Ajudamos os meninos da monitoria. A gente vive hoje através de projetos pontuais do governo do estado, que a gente entra nos editais. Mas no momento, nós estamos totalmente sem projeto. E como o nosso mestre Quinca sempre dizia, não vamos deixar esse projeto morrer. Esse projeto, ele tem atendido inúmeras pessoas. Quantos músicos batalha tem que vieram do ponto de cultura, né? A banda de música, a igreja, as igrejas, tanto evangélica como católica, esses piseiros da vida. Quantos profissionais nós temos? Aqui no nosso meio, nós temos aqui meninos que cresceram aqui no ponto de cultura, né? Estamos vendo. Então a gente faz esse apelo para a sociedade de batalha. Nos ajude, segure a nossa mão. Não deixe esse projeto se acabar. Estamos precisando do apoio da sociedade batalhense. Nosso muito obrigado, Chico, aí, por esse momento que você dedicou para conhecer esse projeto tão importante que é o Ponto de Cultura Nossas Raízes de Batalha. Recebeu apoio não só de Batalha Piauí, mas do Estado, do Brasil e do mundo, né? Que apoia esse projeto tão importante. E de quem quiser, né? Com certeza. Não é isso, professor? E para vocês que estão em casa, minhas filhas passaram pelo Ponto de Cultura no começo. Hoje já são adultas, já têm suas vidas definidas e ainda por definir, mas passaram por aqui. E muito obrigado à equipe aqui por ter apresentado essa canção tão bonita, né? Exatamente. E quem quiser conhecer mais do nosso projeto Ponto de Cultura, Nossas Raízes, é só nos seguir também nas redes sociais, que é no YouTube e também no Instagram. O Instagram é @nossas.raízes e no YouTube é Ponto de Cultura Nossas Raízes. Em Batalha Piauí. Em Batalha Piauí. Esse livro é um pouco da nossa história para você. Muito obrigado. Um livro e um CD, agradeço imensamente. Tirar a foto. Autografado. Falar mais alguma coisa? Fica à vontade. É só dizer que este é um projeto de valorização da cultura batalhense. Com certeza. E da cultura de um modo geral. Ponto de Cultura Nossas Raízes, resgatando a cultura, incentivando a arte e fazendo história.